Dou-lhes as boas-vindas ao canal Histórias da Espiritualidade. Enéas, percebendo o movimento em curso, com um simples sinal com a cabeça indicou o que devia ser feito pelas 10 pessoas que estavam ao seu lado. Ele iniciou uma movimentação circular com as mãos, sendo seguido pelos demais da fileira. Estendeu os braços para frente, em seguida os abriu para os lados e os fechou com rapidez sobre a cabeça, gerando um barulho grave e seco. Esse movimento, além do som alto, gerou uma claridade que partia das mãos dos 10, que foi capaz de envolver todos que estavam na praça. Muitos guardas instantaneamente soltaram as suas armas e se ajoelharam, se rendendo frente à demonstração da capacidade dos invasores. Outros estavam amedrontados sem saber o que fazer, recorrendo visualmente ao líder que também estava perplexo com o que via, esquecendo a sua responsabilidade de se opor ao que estava ocorrendo. Outros saíram correndo de medo, buscando qualquer lugar que lhe oferecesse abrigo, fosse uma viela, uma casa, uma pedra ou até mesmo um local com pouca luminosidade. Enéas, sem titubear, ordenou em tom firme e voz alta: prendam o líder, cerque os que se renderam. Faça uma guarda aqui na frente, não deixe que ninguém entre. Os demais devem ter atenção redobrada e coragem. Aqueles que não se sentirem confiantes o bastante, fique do lado de fora. Após a frase dita com segurança, 3 soldados lançaram uma rede que prendeu o líder dos guardas, enquanto outros faziam um círculo, colocando no centro aqueles que se rendiam espontaneamente. Alguns enfermeiros também se dirigiram para este círculo, buscando desde já iniciar o tratamento a todos que necessitassem de forma respeitosa e tranquila. Os demais partiram para dentro do castelo seguindo Enéas e os líderes de equipe, que não apresentavam qualquer sinal de medo ou dúvida sobre o que estava sendo feito, diferentemente dos viventes que apresentavam tensão no olhar. Renan observava todos atentamente, sempre buscando identificar seus comportamentos e sinais faciais, o que lhe indicava o que devia ser feito para manter todos unidos. Notou que Sílvia estava extremamente tensa. Era possível notar um grande desconforto em seu rosto, mistura de medo e perplexidade com o que via. Hora ou outra, ela era questionada por seus colegas se estava tudo bem, sempre respondendo de forma positiva na tentativa de tranquilizá-los. Convencido de que precisava intervir, Renan foi ao encontro dela. Sílvia, o que está sentindo? Nada, eu estou bem. Não está não. Dá para ver nos seus olhos. Diga o que acontece. Sílvia começou a tremer freneticamente, iniciando uma crise de choro em frente a todos do grupo. Lúcia veio ao seu encontro no intuito de também ajudar. Calma, estamos aqui contigo. Só me diga o que ocorre. Estou assustada, não me sinto bem aqui. Eu quero ir embora agora. Vamos tirar você daqui. Atenta a tudo o que ocorria, o chefe de enfermagem orientou que uma maca fosse levada até o local, sendo providenciado imediatamente por 2 auxiliares do grupo. Renan, atiraremos rapidamente para que não espalhe o medo aos demais. Fique tranquilo que ela ficará sob os cuidados da nossa equipe. Obrigado. Sílvia foi rapidamente levada para junto do grupo socorrista que ficaria do lado de fora do prédio, enquanto os demais foram orientados a não perder o foco do objetivo principal, a entrada no prédio. Os viventes seguiram em frente, obviamente mais abalados, seguindo os demais componentes. Conforme entraram pelo prédio, avistaram várias esculturas que representavam criaturas do imaginário popular. Dragões, vampiros e figuras mitológicas bizarras. Todo tipo de objeto foi colocado no caminho para atrasar o avanço da equipe. Desde objetos que pareciam móveis,
pedras, pedaços de telhado, derrubados propositalmente e até mesmo pessoas inconscientes. Não se preocupem com eles agora, iremos tratá-los na volta. Esta era a orientação dada por Enéas com relação ao cenário que era encontrado. Preocupado com a reação que a cena poderia ter em seus companheiros mais sensíveis. Ao passar perto de cada pessoa ali caída, era impossível não se sensibilizar com a situação em que se encontravam. Mas pareciam cadáveres em estágio avançado de putrefação. Em alguns era possível ver partes do seu esqueleto. Era difícil identificar entre eles se eram homens ou mulheres, tal o nível de degradação em que se encontravam. Em determinado momento chegaram a uma grande sala, também cheia de obstáculos, onde era possível acessar uma série de corredores, bem como uma escadaria que levava aos andares superiores. Frente ao novo cenário, Enéas orientou como a equipe deveria seguir. Vamos nos dividir a partir daqui. Metade das equipes na parte de baixo e a outra na metade de cima. Os soldados sempre à frente, enquanto os viventes logo atrás, seguidos por seguranças armados. Usem a energia deles para ativar os escudos e armas. Me tragam os rastreadores. 3 pessoas tomaram a frente do agrupamento, se posicionaram no meio do ambiente, fechando em seguida os seus olhos, buscando claramente concentrar-se para alguma tarefa. Um deles abriu os olhos, pediu silêncio a todos e começou a olhar vagarosamente em todas as direções, como alguém que busca enxergar o menor detalhe dentro de um ambiente novo e repleto de atrativos. Outro rastreador levantou a cabeça, indicando que já havia terminado o que começara. O olhar vago e expressões sérias duraram cerca de 3 minutos. Identifiquei presença de vários guardas nas salas de baixo e uma energia muito forte no andar de cima, à esquerda. Confirmo a presença de uma energia dominante no andar superior. Há muita confusão no andar de baixo, não consegui identificar exato o que era. O terceiro rastreador, que se manteve quieto, começou a passar as suas impressões. Existe muita dor no andar de baixo, muito medo e desespero, como se estivessem escondidos por não terem mais como fugir daqui. Já no andar de cima eu senti muito ódio, loucura e insanidade. Alguém está pronto para atacar com o que for necessário. Por outro lado, há alguém que está fazendo de tudo para fugir pelos fundos. Exatamente. Agora consegui ver mais claramente, com a ajuda do colega, que o cenário é este mesmo. Muito bem. Obrigado a todos. Calisto, você juntamente com Isaías pode liderar a varredura do térreo? Sim, é claro, Enéas. Ótimo. Metade do contingente está com vocês. O restante, por favor, venha comigo, incluindo vocês, Lúcia e Renan. Só um último aviso a todos. Cuidado, pois podemos encontrar armadilhas pelo caminho. Fiquem atentos e boa sorte. Soldados iniciaram a subida da escada, seguidos por Enéas e, na sequência, o casal Lúcia e Renan, que estavam escoltados por mais alguns outros componentes às suas costas. Enéas orientava cada movimento para evitar surpresas no caminho. Lúcia, Renan e os que estão atrás deles, aguardem aqui enquanto checamos o lado esquerdo. Além do casal, ficaram mais 3 soldados a postos, conforme a orientação recebida de Enéas. Os demais, com cuidado, partiram em direção ao final do corredor, que era escuro, composto de uma série de quartos dos 2 lados, terminando em uma porta-balcão. Um dos soldados observava atentamente cada detalhe, percebendo algo de diferente naquele ambiente que foi logo relatado para o líder do agrupamento. Enéas, deve haver armadilha espalhada por todos os lados, algo que nunca encontrei nas minhas atividades de socorro.
pois eu não consigo compreendê-las. Também sinto isso. Há algo muito bem elaborado por aqui. É possível sentir que o ambiente está camuflado por energias muito bem mantidas. Eu posso dizer que é uma fortaleza bem construída e mantida. Sim, concordo. Aconselho não chegarmos perto e estourar a porta com uma bomba de pequeno impacto. O que acha? Concordo. Siga em frente. Todos se protejam. Um dispositivo foi rapidamente montado e manuseado, sendo disparado na direção da fechadura da porta. Uma explosão pequena foi ouvida sem gerar, no entanto, qualquer dano mais grave. Quando iriam reiniciar a caminhada, duas pedras despencaram à frente e atrás do grupo, derrubando assim a estrutura de madeira sobre o qual estavam caminhando, fazendo com que todos caíssem no andar térreo. Outra pedra de igual tamanho, que estava camuflada em algum tipo de campo energético, ficou visível para todos, desabando na sequência sobre a escada, isolando desta forma os dois andares. Um dos soldados que estavam junto a Lúcia e Renan caiu para o térreo, enquanto os outros orientaram o casal a correr para o corredor à direita. Logo que deram os primeiros passos, uma porta se fechou, isolando outro soldado do grupo, restando assim apenas um para protegê-los. Não havia mais luz, mal conseguiam se ver. Restou apenas darem as mãos para se manterem em contato. Antes que pudessem pensar em algo para fugirem daquela situação, um campo energético começou a empurrá-los para o final do corredor. Por mais força que fizessem, não conseguiam impor qualquer resistência ou usar a única arma que tinham para escapar daquela situação. Só restava a eles caminhar por aquela passagem estreita até o final do corredor. As paredes eram de pedras, não havia qualquer tipo de proteção ou acabamento, com várias pontas que arranhavam os três. Acabada a passagem, o campo de força cessou, jogando-os ao chão e de uma pequena sala logo após cruzarem a porta. Tudo estava escuro e quieto, como se estivessem em um ambiente totalmente diferente daquele de onde vieram. Ouviram um barulho de porta se abrindo, seguido por passos lentos, vindo de alguma direção da sala que não conseguiam identificar. Pequenas tochas verdes começaram a ser acesas uma a uma, rodeando a sala que agora estava minimamente iluminada, embora ainda não fosse possível vislumbrar os seus detalhes. Não era possível, por exemplo, descrever com nitidez como era a pessoa que pacientemente acendia as tochas. Com dificuldade, foi possível identificar que possuía um corpo musculoso e estatura alta. Sua cabeça possuía um formato que mais se assemelhava a um lobo do que uma pessoa. Vestia algo similar a uma armadura, talvez feita de couro. Sua posição nunca era ereta. Respirava alto e muitas vezes emitindo um ronco ao voltar o ar. Terminada a tarefa de acender as luzes, a pessoa ficou parada em frente ao trio como se esperasse algo acontecer, o que gerava mais expectativa nos prisioneiros que ainda pensavam em alguma forma de se libertarem. O soldado em vão tentava iniciar algum diálogo, recebendo apenas grunhidos como resposta, enquanto Renan e Lúcia se mantinham de certa forma tranquilos. Após alguns minutos naquela situação, outra passagem foi aberta, de onde saíram mais 4 pessoas. Seus traços eram bem parecidos com o primeiro, seja em aparência e vestimentas, ou mesmo no comportamento. Mais alguns minutos e um clarão iluminou a mesma passagem, ficando cada vez mais forte pouco a pouco, até que um novo guarda saiu carregando uma tocha para iluminar o ambiente. Somente nesse momento foi possível ver realmente como eram esses guardas. O rosto era realmente como a de um lobo, a pele enrugada e pegajosa como se fosse coberta de musgos. As roupas rústicas que mal cobriam os órgãos genitais. A coluna curvada, pernas tortas, pés descalços e grossos. Eram todos cobertos por cicatrizes.
Alguns com feridas abertas e com pus, traziam em suas costas marcas de torturas. A maioria eram homens e alguns outros tinham o corpo menor e mais franzino, parecendo ser de uma mulher. Porém, não era possível ter certeza devido ao estado lastimável em que se encontravam. Renan observava tudo sem se deixar abalar. Possuía experiência em situações como essa, mas estava muito preocupado com Lúcia, ao contrário da maioria das pessoas que ficariam com medo. Naquela situação, ela tinha um olhar de amor e compaixão para cada um daqueles seres. Procurava olhar em seus olhos, tentando vasculhar o que se passava em suas mentes, porque estavam fazendo aquilo, como se sentiam, como chegar àquela situação. Ao cruzar o olhar com os deles, despertava um grande desconforto, gerando em um primeiro momento uma irritação, como se ela quisesse confrontá-los. Insistia, porém, com o contato, conseguindo fazer com que alguns entendessem que apenas queriam conhecer melhor as suas lutas, entender o motivo da escolha de tais caminhos. Pouco depois, entrou na sala uma figura estranha e assustadora. Alto, magro, pele branca, vestia uma capa preta com detalhes em dourado. Olhar frio e penetrante. Sua chegada despertava medo em todos os homens-lobo, que se afastaram ante a sua chegada, permanecendo com a cabeça baixa enquanto ele falava. Quem são vocês, intrusos? Como ousam invadir o meu território? Estamos aqui em nome de Cristo, que nem termine o que vai dizer. Já sei todas as suas frases de cor. Parece que vocês não têm personalidade própria, só dizem o que estão aqui em nome do Cristo. Escute aqui, seu ladrão. Seu Cristo não vai te ajudar aqui. Diga-me o seu nome agora. Meu nome é Renan e estarei sempre com Jesus, eu já sei. Temos aqui também uma vivente, muito bela por sinal. Qual é o seu nome, jovem? Não se dirija a ela com essa voz adocicada. Não responda nada, Lúcia. Ora, 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 temos um casal aqui. Ninguém reage dessa forma a uma pergunta tão simples. Era melhor ter ficado calado. Vamos nos divertir muito por aqui. O que querem conosco? Vocês invadem a minha casa e perguntam o que eu quero com vocês. Vocês são os intrusos, meu caro, e já que vieram até aqui, vão me servir. Vocês dois me serão úteis em uma série de planos que eu tenho em mente, e esta bela vivente me fornecerá a energia tão preciosa que busco. Você nunca vai conseguir isso. Acho que eu já consegui, Renan. E você, minha cara, não gostaria de participar da nossa conversa? Não, obrigada. Apenas gostaria de saber mais quem é você e o que realmente faz por aqui. Nada de mais justo e uma falta de educação da minha parte. Já que estaremos muito próximos daqui para frente, vamos estabelecer um vínculo de respeito. Soltem-na. Uma dama não deve ser tratada dessa forma. Agradeço. Não há de quê. Agora permitam que me apresente. Meu nome é Dominique, mais conhecido por aqui como Mago Dom, o que, aliás, é bem justo pelas minhas habilidades. Agora desejo conhecê-la um pouco mais. Sem deixar que ela falasse, ele se colocou à sua frente, espalmando a sua mão na região dos olhos de Lúcia, mantendo-se em silêncio e com um olhar em sua testa. Renan, temeroso pela amada, tentou impedir aquela ação. Não toque nela. Façam com que ele fique quieto. Amarre os dois. Vamos ver o que ela faz. Garota simples, nenhuma atividade em especial. Vamos ver o seu passado. Uma força grande, muita responsabilidade. Essa época não pode ser. Também estive lá. Não é possível. Você não pode. O rosto do mago ficou ainda mais pálido, se é que isso fosse possível, clarear além do seu normal.
Um misto de perplexidade e medo estava estampado em sua face, fazendo com que os guardas sob seu comando imediatamente ficassem chocados, talvez por nunca terem visto uma reação como aquela por parte dele. Lúcia estava com os olhos fechados, como se tivesse sido colocada em algum estado de hipnose. Não acordava mesmo após várias tentativas de chamá-la da parte de Renan. Ele acompanhava tudo tenso, buscando alguma forma de poder ajudá-la, enquanto o soldado que os acompanhava procurava mentalmente contato junto a Enéas. O comandante daquele grupo, mesmo atônico, tentava manter a postura diante do que havia visto, enviando palavras de ordem aos seus subordinados. Amarrem todos, sairemos daqui imediatamente. 2 soldados partiram para o centro da sala, onde estava Lúcia buscando cumprir a sua missão. Mas antes que pudesse tocá-la, ela começou a levitar a cerca de 30 centímetros do chão. Uma luz branca começou a aparecer em sua volta. Logo em seguida, começou a girar lentamente, aumentando aos poucos a velocidade dos seus movimentos. Todos olhavam abismados o que ocorria, cada um com uma reação distinta. Os soldados, com medo, foram para os cantos da sala. O mago ficou apavorado e imóvel com o que via. Renan e o soldado da equipe de Enéas estavam encantados. A luz aumentava a cada volta que a Lúcia dava no ar, chegando a incomodar a visão de todos na sala, até que um clarão forte como um relâmpago os cegou por instantes. Aos poucos, todos começaram a recuperar sua visão e puderam distinguir pouco a pouco uma mulher com roupas antigas muito bela e o olhar sereno, como uma coroa na cabeça. Estava diante de uma rainha. Os soldados imediatamente soltaram as suas armas e se colocaram de joelhos em sua frente, todos chorando e pedindo perdão, enquanto o chefe do grupo se isolou em um dos cantos do ambiente. O mesmo soldado que os recebeu, assim que entraram na sala, se adiantou e buscou contato verbal com a nova personagem, sem porém dirigir o olhar até ela. Rainha, o que faz aqui nesse lugar? Por que veio até nós? Todos se levantem. Não desejo mais ser reverenciada. Mas você é a rainha, e nós os seus súditos. Sim, fui um dia sua rainha, mas agora não sou mais. Sabemos disso. Fomos cúmplices de traição para com a sua família, mas fomos influenciados e enganados, obrigados a fazer isso. Criaram situações para complicar o seu relacionamento com o rei. Desculpe-nos, sabemos que erramos e merecemos punições. Fiquem tranquilos, sei exatamente o que fizeram e por que fizeram. Eu não estou aqui para julgá-los ou fazer com que se lembrem desse momento. Muito pelo contrário, eu vim aqui para que vocês deixem o passado de lado. O que está feito não pode ser alterado. Porém, podemos corrigir os nossos erros e recomeçar. Não somos dignos do seu perdão. São sim. Todos vocês são dignos do meu perdão. Orgulho-me por um dia ter estado lado a lado com vocês, soldados fiéis e destemidos. Ainda me orgulho por tudo o que fizeram pelo reino. Porém, agora é hora de seguirmos adiante. Não pelo reino, mas pela felicidade de vocês. Não tenho mais um reino para oferecer a vocês, mas posso ajudar com que encontrem um novo caminho para a felicidade. Fizemos uma escolha sem volta. Não podemos simplesmente voltar atrás. Nenhuma escolha sem volta. E não iremos voltar. Iremos seguir em frente juntos. Tudo o que fizeram foi movido por paixões, ganância ou poder. Resultado de uma influência negativa daqueles que os guiavam, inclusive a minha, pois hoje eu vejo que muito colaborei para essa situação. Por isso estamos hoje aqui para lhes pedir desculpas e convidar a seguir conosco uma nova vida. Com exceção do líder da guarda que se mantinha isolado no canto da sala ainda atônito,
Os demais estavam tocados com o que se passava naquele momento, que foi coroado com um pedido individual de desculpas de Lúcia, que se colocou de joelhos perante eles, em uma atitude de humildade e amor. Renan também foi tomado por uma forte emoção, caindo de joelhos junto com Lúcia, chorando muito como se também precisasse se desculpar com eles. Ficou tão abalado com tudo o que estava vivenciando que sentiu fortes náuseas, chegando a quase desmaiar no meio daquela cena. Lúcia rapidamente foi até ele e se sentou para melhor ampará-lo e deu-lhe um abraço. E neste momento ele passou por uma rápida e leve crise de convulsão. Os guardas, ainda emocionados, acompanhavam tudo, sem fazer qualquer movimento, no intuito de fuga ou prisão daqueles que, minuto antes, eram considerados invasores. Após breves momentos, Renan recuperou a sua consciência. Se apresentava melhor ao ponto de não precisar mais do amparo carinhoso de Lúcia. Ficou em pé, olhou ao seu redor com atenção, viu Lúcia aos pés, levantou sua rainha com muita ternura para em seguida se dirigir a ela de forma afetuosa e tranquila. Olá, meu amor, é sempre bom estar contigo. Sim, meu querido, é muito bom estarmos juntos. Agora precisamos terminar o que viemos fazer. Vamos cumprir o nosso dever. E no meu caso, corrigir os meus erros do passado. Renan tinha ganhado traços diferentes, mais forte, com um desenho de barba em seu rosto. Consideráveis centímetros foram adicionados à sua altura e uma capa branca e fina que lhe cobria até a altura dos tornozelos. A postura retraída e cautelosa deu lugar a uma confiança contagiante, uma postura que em todos despertava respeito e admiração. Todos vocês no passado foram convencidos por mim a entrar em uma luta totalmente infundada, que só buscava o poder, à custa de muitas vidas e traições contra aquela que seguiam como rainha. Hoje vejo o erro que eu cometi e tenho total ciência do quanto contribuí para que hoje estejam ainda vivendo sob o domínio do medo e do ódio, infelizes e longe daqueles que amam, parados no tempo sem qualquer perspectiva de mudança. Hoje eu estou aqui, não para pedir perdão, pois eu sei que não recuperaria um dia sequer do sofrimento que passaram, mas para buscá-los e ajudá-los a encontrar um caminho mais feliz. Venho convidar a todos que sigam por uma nova estrada, onde nós mesmos também fomos salvos desta vida de incertezas e amarguras que durou por muitas décadas, mas com a graça de Deus e de Jesus terminou há pouco tempo. Todos os guardas estavam chorando emocionados e felizes, como se esperassem por aquilo há muito tempo. O casal foi ao encontro de um a um, aplicando um abraço demorado e carinhoso, demonstrando que diziam aquelas palavras com sinceridade e não apenas para se livrarem daquela situação. Após abraçar o último guarda, restava ainda o chefe do grupo, que se encontrava no canto da sala apavorado com o que via, sem esboçar qualquer reação. Renan foi ao seu encontro firme, porém sem parecer agressivo para não causar um desconforto maior. Parou em frente a ele para tentar iniciar um diálogo. Você ouviu tudo o que dissemos? E gostaria de deixar claro que também queremos ajudá-lo de alguma forma. Todos terão a mesma chance e oportunidade. Você finge ser quem não é na verdade. Não venha tentar me enganar. Sou eu, Silas, não se engane. Você sabe o meu nome? Ninguém me chama pelo nome há muito tempo. Sei o seu nome porque você era o comandante do nosso exército, o melhor que eu já vi, diga-se de passagem. Não pode ser. O meu rei nunca estaria lado a lado com a rainha. Ele a odiava e tramou planos para a morte dela. Sim,
Infelizmente, foi um erro cometido do qual ainda hoje me arrependo. Estava cego pelo poder. Fiz escolhas erradas que custaram a vida daquela que eu amei, de várias pessoas que pagaram pelo meu apego ao poder. Você foi uma das pessoas que eu envolvi nessa ilusão e eu acabei te direcionando a um caminho de dor e sofrimento. Silas chorava copiosamente, à medida que se lembrava dos fatos que viveu em épocas remotas, momentos de glória seguidos de muito sofrimento para ele. Memórias que se esforçou em esquecer, mas que agora voltavam à tona com as palavras de Renan, que continuava olhando para ele com simplicidade e amor. O antes impiedoso e respeitado mago agora se apresentava frágil e emocionalmente destruído pelo sentimento recebido do casal. Jurei lealdade a você, meu rei, e eu fiz tudo o que pude para cumprir os nossos planos. Eu corri risco e abandonei muitas coisas em seu nome e me abandonou de uma hora para outra. Eu fui traído. Não quis te abandonar em nenhum momento. A vida providencialmente me tirou daquele caminho para evitar que fizesse mal maior do que eu já havia cometido. Não tinha entendimento sobre as minhas escolhas, mas desde que eu fui levado a rever os meus erros e seguir por outro caminho, eu nunca me esqueci daqueles que estiveram ao meu lado, e eu prometi a mim mesmo que eu iria resgatar um a um até reunir todos novamente. Se é verdade o que diz meu rei, então eu irei contigo. Silas, não sou mais o seu rei. Eu quero apenas ser seu amigo. Aquela cena comovia ainda mais os presentes, levando todos a lágrimas com aquele diálogo intenso que trouxe à tona lembranças do passado distante daqueles personagens. Silas e Renan se abraçaram por um longo tempo, como se aquele gesto representasse a reconstrução da ligação que existia entre eles. Lúcia se aproximou e os envolveu em seu carinho, chamando-os, porém, à realidade em que se encontrava. Silas, precisamos sair daqui e temos amigos que estão nos procurando. Como podemos chegar até eles? Esta é uma sala especial que conta com uma passagem camuflada muito bem preparada pelos chefes da região. Eu não sei como fizeram esse local, mas sei que é uma espécie de armadilha à custa de muita energia que foi construída. Para terem uma ideia, não estamos mais no palácio, como é chamado o prédio principal da cidade. Ao serem capturados, foram jogados em uma espécie de portal que traz para esse prédio próximo. Estas informações já nos foram muito úteis. Agradeço por elas. Querido, ajude-me a tentar contato com os nossos amigos para passar essas informações a eles. Precisaremos de muita concentração e convido todos a nos ajudar. Lúcia e Renan se posicionaram no centro da sala, dando as mãos uns aos outros, convidando todos a se juntarem a eles. O primeiro foi o ex-chefe da guarda e agora amigo Silas, que sequer hesitou em aceitar o convite, sendo recebido com um belo sorriso por ambos. Em seguida, os demais, tomados de coragem pelo gesto, foram ao encontro do trio, formando um círculo. Lúcia tomou a frente da situação e iniciou um discurso convidando todos a acompanhá-la em pensamento. Todos juntos vamos nos concentrando para que as nossas palavras possam gerar energias capazes de quebrar barreiras, de vencer desafios, de unir pessoas separadas. Eu gostaria de convidar a todos a elevar o pensamento a Deus, o Criador, em agradecimento por este momento maravilhoso que compartilhamos, que Ele possa continuar a nos abençoando. Em determinado momento, Lúcia olhou para o soldado da equipe de Enéas, que sem demora captou o que ela desejava, aproveitar as energias criadas com a oração e tentar contato com os demais companheiros. Ele se concentrou na figura de Enéas, emitindo frases que pudessem chegar até ele e lhe chamar a atenção. Enéas,
Precisamos de você. Nos ache seguindo esse sinal. Enquanto isso, no salão principal, onde houve a explosão e consequente divisão da equipe, Enéas organizava as ações de busca e reconhecimento do local, orientando uma varredura em todas as dependências, chamando a atenção para a possibilidade de existência de passagens secretas. Em meio às atividades, um pensamento começou a se tornar repetitivo em sua mente. Esforçava-se em identificar de onde partia e o que queria dizer, mas o sinal captado era tão fraco que não lhe permitia descobrir maiores detalhes. Enéas saiu do lugar onde estava em silêncio. Dirigiu seu olhar em várias direções, sendo seguido atentamente pelos demais componentes do grupo. Como se enxergasse algo que ninguém mais via, ele continuou esquadrinhando cada canto do salão, buscando algo que lhe indicasse de onde vinham aqueles pensamentos. Tinha uma pista que podia indicar a posição exata dos companheiros perdidos, e não queria desperdiçá-la. Calisto, sem que fosse necessária nenhuma explicação, percebeu o que ocorria, pedindo a presença imediata dos rastreadores do grupo. Logo um deles chegou e foi orientado sobre o que deveria procurar, tendo como ponto de partida os pensamentos de Enéas. Tomou a posição central do salão, fechou os olhos e permaneceu imóvel como alguém que estivesse dormindo, acusando apenas movimentos discretos em suas sobrancelhas. Por alguns minutos o cenário permaneceu o mesmo, Enéas caminhando para todos os lados buscando identificar alguma coisa a mais. O rastreador no centro do salão, concentrado, e os demais ao redor na expectativa do que poderia ocorrer. Passados alguns minutos, o rastreador abriu os olhos e buscou a aprovação de Enéas para continuar investigando o que tinha encontrado, sendo autorizado com um sorriso discreto do chefe da expedição. Todos ficaram confusos quando ele se dirigiu para a saída do prédio, voltando à praça principal, se encaminhando para a parte de trás da construção, onde havia pequenos casebres. O local era composto por uma série de vielas estreitas e escorregadias. Entrando em um desses caminhos, buscava com o olhar algum indício do caminho a seguir, pois sentia que aquele pensamento captado por Enéas partia daquela região. Nada, no entanto, lhe chamava a atenção. Enéas, sei que há uma energia forte e boa nessa região, porém eu não consigo precisar de onde ela vem. Fique tranquilo, vamos ajudá-lo. Atenção todos, vamos fazer uma varredura nessa região à procura dos nossos amigos. Caso alguém encontre alguma coisa que possa indicar o paradeiro deles, avise imediatamente. Se dividam agora. Todos se dividiram, entrando nas casas ao redor, procurando algo que não sabiam ao certo o que era, contando cada qual com a sua percepção e intuição. Passados poucos minutos, Enéas foi chamado a uma casa cerca de 100 metros distante de onde estavam, por um dos componentes da equipe de Isaías. Ele correu para o local, solicitando a companhia do rastreador que lhe ajudara momentos antes. Entrou na casa que estava vazia, sem qualquer móvel ou sinal de uso. Por que acha que essa casa tem algo diferente, amigo? Em um lugar sujo como esse, eu achei essa casa muito limpa e com uma estrutura diferente das demais. Esta parece mais reforçada. Bem observado, concordo com você. Realmente esse lugar é diferente do que vimos até aqui. Também sinto algo no ar que eu e o nosso rastreador especialista iremos investigar. Peça para Calisto se juntar a nós e que os demais façam silêncio. Parabéns pela observação muito bem feita. O soldado saiu feliz com o elogio recebido e pela educação com que foi tratado, seguindo à risca as orientações repassadas pelo responsável do trabalho. Logo que Calisto entrou no ambiente,
e foi atualizado por Enéas sobre a suspeita, os três se concentraram para analisar em minúcias o local. O rastreador foi o primeiro a emitir seu parecer sobre o que sentia naquele momento. Aqui há muita energia concentrada, como se fosse algum tipo de camuflagem. Acho que não queriam que descobrissem quem estava aqui dentro. Certamente é um esconderijo. Concordo. Há muita magia impregnada em todo o ambiente. Coisa de alguém muito poderoso, dono de um poder mental grande. O que acha, Calisto? Vocês estão certos, Enéas, mas também sinto que há energia boa e muito conhecida de minha parte por aqui. Vocês conseguem perceber os pensamentos fracos, porém persistentes? Os dois companheiros olharam positivamente para Calisto em sinal de concordância com o que acabara de falar, confirmando o indício de que os companheiros perdidos estariam em algum lugar daquela casa. Calisto saiu da sua posição e começou a olhar atentamente todas as paredes, buscando alguma porta ou mesmo passagem secreta. Enéas saiu da casa e convocou mais 2 soldados, após breve resumo das desconfianças sobre o que ocorria no local. Logo iniciaram a análise minuciosa, esquadrinhando cada canto mais detalhadamente ainda. Um deles saiu batendo o pé no chão com força e em várias partes da sala, fazendo com que em determinada posição a batida emitisse um som diferente. Um barulho próximo a uma chapa de ferro fundida. Era um som seco e grave. Todos se entreolharam, buscando descobrir agora como abrir tal compartimento. Um dos soldados fez um buraco no chão até encontrar um vão onde conseguisse encaixar a sua mão em uma abertura, para logo em seguida tentar levantar aquela porta. Os demais buscaram fazer o mesmo nas demais partes, até que todos estavam movimentando com muita dificuldade todo aquele peso. Uma vez desbloqueado o caminho, se apresentou uma escada com 10 degraus que levaram a outra porta, aparentemente do mesmo material da tampa retirada poucos momentos antes. Porém, esta não apresentava qualquer tipo de alavanca ou maçaneta, o que muito intrigava a todos. Foi Calisto quem se adiantou no intuito de propor uma solução para o problema que estava diante deles. Podemos utilizar uma carga de energia concentrada e quebrar a proteção que existe nessa passagem. Acredito que essa seja um tipo de porta forjada com energia concentrada. Não temos como abri-la do modo tradicional. Concordo com você, Calisto. Vamos ter de nos concentrar, mas precisamos ter certeza de que eles estão aí. Nosso rastreador já me confirmou que detectou a energia de um dos nossos, vindo de dentro desta sala. Podemos seguir, Enéas? Obrigado, companheiro. Todos agora precisam manter os seus pensamentos concentrados. Pensem que estamos enviando todas as nossas energias para o centro desta porta. Calisto, ajude-me a derrubar esses campos que bloqueiam a entrada. Estou pronto, quando quiser. Todos se acalmaram e buscaram uma posição de relaxamento, cada um da sua maneira. Todos pareciam mais calmos e relaxados, concentrados em um único objetivo: derrubar a barreira energética à sua frente. Aos poucos, o ambiente, que era escuro, começou a clarear com uma luz que surgia ao redor de Enéas, como se ele fosse uma grande vela que gerava luz e calor, perceptíveis a quem estivesse ao seu redor. Começou discreta e foi aumentando de intensidade, ganhando tons de vermelho na medida em que o tempo passava e ele se mantinha concentrado. Em determinado momento, o mesmo fenômeno começou a ser verificado em Calisto, porém a tonalidade lembrava mais um roxo. De igual forma, gerava luz e calor ao seu redor.
Do lado de dentro da sala, um soldado percebeu algo diferente e saiu do círculo em que se encontrava, chamando a atenção dos demais, que o abordaram para saber o que tinha ocorrido para ter aquela reação. Sinto uma grande energia vindo do lado de fora. Eu acredito que o nosso socorro chegou. Vocês conseguiram perceber? Somente sinto um aumento significativo na temperatura. Sim, Renan, também percebi, o que reforça a minha suspeita. Todos viraram instintivamente para a porta, aguardando com expectativa a entrada dos companheiros, que do lado de fora se mantinham em vibração constante para derrubar os obstáculos que os separavam. O rastreador e o soldado que acompanhavam Calisto e Enéas já não conseguiam mais se concentrar, tamanho calor que tomava conta do ambiente, que naquela altura lembrava mais uma sauna. Momentos depois começou a ser ouvido um barulho grave e constante, lembrando o apito de um navio. Começou baixo e foi se intensificando aos poucos, fazendo com que aqueles que se encontravam presos ficassem ainda mais ansiosos pela libertação. Era um sinal de que o fim do confinamento se aproximava. Silas orientou todos a se posicionarem no final da sala, já antevendo que algum evento pudesse ocasionar um machucado a eles, demonstrando assim atenção e carinho para os demais, além de um conhecimento do quão protegida era aquela sala. Tão logo a posição defensiva foi tomada, uma grande explosão ocorreu. Um forte golpe de ar atingiu a todos, derrubando-os. Tamanha força da corrente de ar que se formou naquele ambiente pequeno. Enéas se segurou na parede para não desmaiar, após gastar uma grande quantidade de energia naquele procedimento, sendo amparado por Calisto, que se encontrava em melhores condições. Depois de restabelecidos, entraram na sala e viram os confinados caídos no chão. Alguns deles já tentando se levantar após o impacto, sendo o soldado do grupo de socorro o primeiro a se levantar, ao identificar com dificuldade o seu comandante. Enéas, que bom vê-lo. Está bem? Consegue ficar de pé? Estou bem, sim. Muito feliz por terem nos encontrado. Fique tranquilo, está tudo bem agora. Providencie uma luz. Um dos soldados acendeu um sinalizador que melhorou significativamente a visualização na sala. Calisto passou a olhar pelos componentes do ambiente, encontrando os antigos guardas do local sentados, encolhidos com medo do que se passaria dali para frente. Silas estava atordoado, tentando se levantar e buscar refúgio em um dos cantos. Sentia pavor ante a presença e o poder daqueles que conseguiram derrubar a porta daquela forma. Lúcia se apresentava tonta, mas ainda assim procurava de alguma forma prestar auxílio a Renan, que estava desmaiado. Calisto correu para os dois no intuito de ajudá-los, enquanto Enéas observava atentamente cada um dos demais, em especial Silas, que reconhecera como sendo uma pessoa de alta hierarquia naquela cidade. Seu soldado, percebendo que ele buscava entender o que tinha se passado ali, deu-lhe algumas informações rápidas para alimentar as observações do seu chefe. Estes são os guardas que nos prenderam aqui, mas graças a Lúcia e a Renan foram convencidos a desistirem desta vida e convidados por eles a irem embora conosco. Aquele no canto é Silas, antigo conhecido de Renan, que também se mostrou muito favorável a uma nova vida. Sendo assim, fiquem tranquilos, não iremos machucá-los. Não tenham medo. Nossos amigos irão cuidar para que vocês tenham um tratamento digno. Providenciaremos ajuda médica a eles. Tragam as macas. Vamos sair daqui o mais rápido possível. Tão logo a ordem foi dada, houve uma grande movimentação da equipe que aos poucos ia chegando à sala.
cada um trazendo um instrumento necessário para o atendimento inicial de todos, sem nunca deixar o carinho e educação para com os socorridos. Antes, com medo, os guardas agora estavam se sentindo acolhidos, sentimento que há muito tempo não era experimentado por eles, uma vez que eram conduzidos à base de força e rudeza por parte dos seus superiores. Enéas orientava a todos sobre os próximos passos a serem dados pela equipe, enquanto Calisto ficou ao lado de Lúcia, buscando acalmá-la, além de ajudar Renan, que ainda permanecia inconsciente. Após o socorro inicial prestado, todos começaram a deixar a sala. Os 3 antigos soldados locais saíram caminhando com certa dificuldade, mas sempre com a ajuda de um dos componentes da equipe socorrista. Lúcia foi levada de maca, tamanha era sua fraqueza. Renan, que ainda se encontrava inconsciente, foi imobilizado e carregado. Após passarem novamente pela vila e as suas estreitas ruas, o comboio alcançou a praça central, que se encontrava repleta de pessoas, recebendo atendimento médico, sendo esclarecidas ou mesmo detidas para evitar que causassem tumulto no ambiente. Assim que chegou ao local, Enéas reuniu os líderes dos grupos e orientou que o local fosse evacuado, mantendo somente a sua equipe para algumas atividades posteriores. Na sequência, chamou Calisto para uma conversa particular. Amigo, temos muitas pessoas para serem socorridas e não comportamos tudo isso em nossa casa. Poderia levar um contingente com vocês? Claro, Enéas, iremos levar tantos quantos pudermos. A nossa equipe médica irá avaliar o número máximo que podemos receber, fazendo um esforço para atender além do limite de nossas forças. Como é bom contar contigo. A sua ajuda foi fundamental hoje. Conseguimos muito graças a você e seu time. Na verdade, foi você quem me ajudou hoje. Parece que conseguimos fazer com que um casal se reconciliasse com o passado, passo fundamental para o crescimento de ambos. Não conseguiria fazer de outra forma. Agradeço em nome deles. Não precisa agradecer. Todos temos nossas lutas íntimas guardadas, esperando para serem enfrentadas. Hoje foi a vez deles e amanhã, quem sabe, a nossa. Com essa frase seguida de um abraço forte entre os dois, teve fim o diálogo dos amigos que iriam retornar às suas atividades, mas que nunca iriam se afastar, tamanho sentimento antigo de amizade que reinava entre os dois. Com os olhos marejados e um sorriso que transmitia a nítida sensação de dever cumprido, Calisto se dirigiu para o seu grupo e orientou que todos se posicionassem para o retorno, não demorando ali mais tempo. Grandes veículos de transportes estavam posicionados em pontos diferentes da praça, sendo que em um deles trazia indicação da equipe de Calisto. Lúcia estava sendo levada para o local indicado ainda na maca, mais por precaução do que por necessidade, diferente de Renan, que ainda se encontrava desacordado. No meio do caminho, ela encontrou Miguel, que ao vê-la se assustou e foi logo tomar maiores informações do ocorrido. Lúcia, como você se sente? O que foi que aconteceu? Estou bem, passamos alguns apuros que conto para você depois. O importante é que estamos indo para casa. Não posso ficar um minuto longe de você, que já se mete em confusão. E Renan, onde está? Está naquela maca ali na frente, desmaiado. Estou muito preocupada com ele. Não fique. Eu vou pedir para colocar a maca dele ao lado da sua e vou acompanhá-los para garantir que estejam tudo bem. Obrigada, meu amigo. Lúcia se esforçou para chegar até o seu protetor pessoal, dando-lhe um abraço carinhoso. Durante o caminho até o transporte, foram sendo abordados pelos outros viventes, que, assustados, faziam as mesmas perguntas na tentativa de saber o que tinha acontecido com os companheiros que tanto gostavam.
O interior do veículo era um grande salão com 2 andares repletos de pessoas, trabalhadores que vieram para a missão e socorridos retirados daquele local, que eram a maioria absoluta. Cada um se acomodava da melhor forma possível, sem confusão ou brigas. Aquele era um oásis comparado com a paisagem desoladora que viviam anteriormente. Os líderes dos grupos foram os últimos a embarcar para garantir que ninguém havia ficado no local sem real necessidade, cumprindo assim cada um a sua tarefa, como responsáveis pela segurança e bem-estar de todos. Porta fechada e o motor ligado, era hora de sair daquele local antes dominado e comandado à base da força. Agora vazio e sob os cuidados de pessoas que poderiam modificá-lo para o bem. Já era dia, e os raios do sol clareavam as ruas da cidade, desfazendo a escuridão que reinava há tempos e trazendo alívio aos que de lá saíram. Ao ver aquela imagem, alguns choravam, outros desacreditavam no que viam. O sentimento de dor, raiva, somados ao poder negativo que emanava dos seus comandantes e moradores, eram tamanhos que nem a própria luz do sol era capaz de penetrar no ambiente. Quando atingiram altitude suficiente para finalmente sair daquelas paisagens tenebrosas, a claridade adentrou todo o interior do veículo, fazendo com que muitos fechassem instintivamente os olhos, já que muitos deles não viam essa luz há muitos meses ou até anos. Um sentimento de liberdade era possível sentir no saguão e, de repente, de algum lugar que não era possível identificar, uma música começou a ser cantada por um dos soldados, sendo seguida imediatamente pelos outros, formando um singelo coro que preenchia todo o ambiente. Uma música que representava o fim da missão e trazia perfeitamente sentimentos de todos naquele momento. Ó Pai, traga luz para o meu coração. Liberdade, tão bom é sentir essa emoção. A luz do amor acaba com a dor. Me dê, Pai, sempre o seu amor. Eu sou teu filho. Me dê o teu amor. Senhor, minha voz ouça, é o meu clamor, e a paz me ensina a ter. Me dê outra chance de viver. Eu já sinto a luz do perdão. Tu ouviste a minha oração. Agradeço por ter você. Não me deixe se eu me perder. Chegando à sede, foi iniciado imediatamente o desembarque das pessoas. Primeiro por aquelas que podiam se locomover, ainda com dificuldades. O ambiente estava todo preparado, com macas, placas indicativas, sistema de som para orientação, além, é claro, da própria equipe de enfermagem a postos para os casos que exigiam o acompanhamento mais próximo. Calixto cuidava pessoalmente de todos os detalhes, seja orientando os socorridos ou passando as instruções para os chefes de equipe que estavam organizando o desembarque. Após as medidas iniciais serem levadas a efeito, ele procurou Vivian e a levou até Renan, ainda desacordado, estabelecendo que ele deveria ficar em um ambiente separado dos demais, com o acompanhamento especial dela. Ao ver como ele se encontrava, ficou extremamente preocupada, sendo abraçada rapidamente por Miguel, que o acompanhava junto com Lúcia, conforme havia prometido. Também se uniram a eles os viventes, seus protetores e outros muitos amigos pessoais de Renan. Aproveitando que todos estavam ali reunidos, Calixto estabeleceu providências com relação aos viventes. Como Renan não pode orientar vocês, eu tomo a liberdade de pedir para os protetores levarem imediatamente os viventes para seus lares. Já é dia, e eu não quero impactar as atividades de vocês. Calixto, posso acompanhar o Renan até a enfermaria primeiro? Sim, Lúcia, mas não demore, tudo bem? Calixto, também gostaria de acompanhá-lo.
Claro, Eusébio, nosso amigo merece esse carinho. Podemos, Lúcia? Se é para o bem dele, não iria negar isso nunca, Eusébio. Então sigam todos rapidamente. Miguel, ajude Vivian na acomodação do nosso amigo. Seguindo a orientação recebida, Miguel, os viventes e seus protetores acompanharam a maca que levava Renan. Entrando na enfermaria e percorrendo os corredores com rapidez, gerando uma comoção em todos aqueles que avistavam e reconheciam o companheiro de tarefa ali deitado. Muitos questionamentos eram feitos a Lúcia, que já era conhecida no local como aquela que era mais ligada a ele no aspecto sentimental, que respondia dizendo que ele estava bem, mas precisava de cuidados. Renan foi transferido a um leito para logo na sequência ser iniciado o atendimento médico por Vivian, o que já tranquilizava um pouco Lúcia naquele momento. Como todos sabiam da necessidade de ordem e tranquilidade no ambiente, um a um foram se despedindo em silêncio do amigo que repousava, deixando em pequenas preces seus desejos de melhor ao estimado amigo. Lúcia ficou sozinha, imóvel à frente do seu amado. Aos prantos chegou próximo de Renan, afagou seus cabelos e encostou a sua testa junto a dele. Acariciou seu rosto por várias vezes e por fim deu-lhe um beijo suave e demorado. Então afastou-se lentamente. Com dificuldade, ele abriu os olhos e a seguia com o olhar, derramando lágrimas que escorriam pelo seu rosto até alcançarem o lençol. Ao perceber a sua reação, ela chorava ainda mais, e desta vez pela alegria que aquele pequeno gesto lhe trazia. Levou consigo a certeza de que o encontraria melhor quando voltasse. Renan estava tão fraco que logo fechou os olhos novamente, deixando apenas um sorriso desenhado em seu rosto. Vivian, que acompanhava tudo com muita emoção, chamou Miguel para retirar Lúcia dali, já que a sua reação chamava perigosamente a atenção dos demais pacientes do local. Conforme se encaminhavam para a porta principal, cruzavam com mais e mais pessoas que ainda estavam sendo desembarcadas em uma verdadeira operação de guerra montada para atender aquele número de pessoas no espaço disponível. Apesar da grande movimentação, não havia confusão ou bagunça. Todos se respeitavam e mantinham o barulho dentro das dependências em um nível muito baixo. No meio do caminho, encontraram Calixto, como sempre orientando as medidas necessárias e trabalhando para oferecer o que era preciso para ajudar os seus companheiros. Pedi veículos para levar vocês, orientando que ficassem na saída leste, próximo ao jardim, para não atrapalhar o andamento das atividades. Todos agradeceram, desejaram um bom dia e partiram em direção à saída indicada. Calixto ainda chegou perto de Lúcia, a abraçou e prometeu cuidar pessoalmente de Renan, pedindo que ela não se preocupasse com ele a partir daquele momento. Ela agradeceu e partiu com os demais em direção aos veículos, secando as lágrimas que ainda insistiam em molhar o seu rosto. Chegando ao ponto de partida, o grupo de viventes foi dividido, agrupando aqueles que moravam próximos. O silêncio reinou durante toda a viagem e demonstrando quão cansados todos estavam. Por outro lado, o rosto de todos demonstravam satisfação por terem cumprido seu papel de forma tão positiva e ver resultados gratificantes, exceto Lúcia e Miguel, que se mantinham conectados emocionalmente pela preocupação com Renan. Chegando ao destino, Lúcia e Miguel adentraram o quarto que já estava claro. Agora é só relaxar, como se fosse dormir. Eu irei ficar aqui até sentir que está descansada. Mas você precisa descansar também. Pode ir. Não, são ordens do Calixto. Pode ficar tranquila, que enquanto estiver por aqui, também estarei descansando. Obrigada por tudo, amigo. A amizade que já existia entre eles se fortaleceu ainda mais depois da experiência marcante por que passaram.
Após um forte abraço, ela se sentou na cama, fechou os olhos por um momento e em seguida começou a levitar sobre o corpo, caindo lentamente até se fundir a ele por completo. Miguel assistiu tudo e em seguida foi até a janela olhar o sol, refletindo sobre o quanto sua vida mudara em tão pouco tempo. Lúcia despertava aos poucos em sua cama. Sentia-se muito cansada. Demorou considerável tempo para tomar ciência de que horas eram. Sentou-se assustada. Já passava das 9h30. O seu despertador estava configurado para acordá-la 1h30 antes. Levantou-se e foi ao banheiro tomar um banho para ajudar a ganhar o ritmo necessário para os seus compromissos. Já estava acostumada com a lembrança dos sonhos ao acordar. Naquele dia em especial, as imagens lhe traziam muita angústia. O personagem masculino do seu sonho sofrera um ataque que o deixou machucado. Ele foi atacado por vários combatentes de um exército, sendo que um dos soldados com uma espada o acertou no peito, sendo salvo no último momento por um dos seus companheiros, que imobilizou o agressor ao chegar silencioso pelas suas costas, antes que ele completasse o ataque mortal. Lúcia se via chorando sobre ele, descansando a sua cabeça em seu colo e buscando acordá-lo desesperadamente. A simples lembrança da cena mexia muito com ela, a ponto de quase fazê-la chorar em pleno banho. Se arrumou e foi para os seus compromissos, trazendo em seu semblante um misto de tristeza e preocupação. Durante o dia não conseguia se desligar daqueles sentimentos, trazendo vivas as lembranças da noite anterior, onde quer que ela fosse. Quem olhasse para o seu rosto sabia que algo não estava bem com ela. Estava presente fisicamente nos locais, mas com a cabeça longe dali. Quando perguntavam a ela se havia acontecido algo, não conseguia achar uma explicação para o que sentia. Apenas dizia que não acordou muito bem e pedia desculpas por não se socializar como fazia normalmente. Seu humor seguiu inalterado até o final do dia, enquanto um sentimento de angústia crescia conforme o tempo passava, começando a incomodá-la verdadeiramente ao final da tarde. Chegou em casa e logo se isolou em seu quarto, buscando algo que lhe agradasse e distraísse ao mesmo tempo. Nada, porém, lhe tirou aquela sensação ruim. Sentindo que a sua filha não estava bem, a sua mãe foi até o quarto tentando iniciar alguma conversa. Não obteve sucesso, recebendo apenas uma solicitação para que saísse dali, seguido de um pedido de desculpas. Deu-lhe um beijo acompanhado de um conselho para que fosse passear, buscando sair daquele ambiente solitário e triste em que se encontrava. Lúcia sequer levou em consideração a sugestão de sua mãe. A ideia de buscar diversão fora de casa não chamava sua atenção, mesmo tendo recebido convites de suas amigas e rapazes que desejavam conhecê-la melhor. Após a saída da mãe, Lúcia apagou as luzes do quarto, ligou a TV e ficou buscando programas entre os vários canais, parando em um filme de comédia romântica. Durante o filme, aquele sentimento ruim continuava presente, embora conseguisse se distrair um pouco. Terminado o filme, foi até a cozinha e pegou um pacote de bolachas de chocolate. Conforme comia, sentia uma leve sensação de prazer trazida pelo doce. Achou outro filme que chamou a sua atenção, desligando-se mais ainda dos pensamentos que perseguiram durante todo o dia. Passado algum tempo, começou a sentir sono, mesmo sendo 2 horas antes do horário habitual que dormia. Sentiu uma alegria incomum ao pensar na possibilidade de dormir, acompanhada de uma certa dose de ansiedade. Após os primeiros bocejos, começou a olhar ao redor do quarto procurando por algo ou alguém. Se sentia vigiada e algumas vezes conseguia ver um vulto que se mexia de um lado para o outro no quarto. A princípio não ligou, mas conforme o tempo passava, aquilo lhe incomodava sobremaneira. Não gostava da ideia de ver assombrações.
Na verdade, sequer gostava de pensar no assunto. Esforçava-se para esquecer tal ideia, mas quanto mais tentava, era como se percebesse cada vez mais a presença de alguém. Antes que começasse a sentir medo daquela situação, buscou se esconder embaixo da coberta, o que lhe trouxe um pouco mais de calma. Sua estratégia funcionou bem. Em poucos momentos dormiu serenamente. Como está Renan? Boa noite, primeiro. Boa noite, Miguel. Desculpe. Agora sim. Fiquei o dia todo próximo de você. Então não tive oportunidade de ir lá. Vamos vê-lo? Os dois partiram rapidamente em direção à sede, tomando um veículo que os esperava a 2 quadras dali, com mais algumas pessoas que tinham o mesmo destino, entre eles Eusébio e Sílvia. Ao se encontrarem, se abraçaram com muito carinho e começaram a conversar sobre o trabalho da noite anterior. Conversa muito amistosa que durou durante todo o percurso da viagem. Ao chegarem, foram direto para a enfermaria, sendo recebido por Vivian, que os aguardava para levá-los até o leito onde Renan se encontrava. No caminho, tranquilizou Lúcia, posicionando que ele já estava consciente e se recuperando bem, o que já a deixou feliz a ponto de chorar de alegria com a notícia. Ao chegarem próximo ao leito, Lúcia não se conteve ao vê-lo acordado e esperando com um sorriso apaixonado. Foi correndo ao seu encontro, abraçando-o com toda a sua força, soltando-o logo em seguida e olhando dentro dos seus olhos por instantes, para depois então se beijarem demoradamente. Miguel e Vivian se entreolharam sutilmente, enquanto os demais respeitaram o momento do casal, se aproximando somente após terminar o momento de afeto. Em seguida, Miguel se adiantou para cumprimentá-lo com a sua habitual descontração. Vaso ruim não quebra, hein, companheiro? É o que dizem, Miguel. Estou feliz que esteja bem. Obrigado. Eu quero agradecer por ter cuidado de Lúcia. Esse agradecimento eu aceito. Não é tarefa nada fácil cuidar dela. Imagino. É assim que vocês dois me veem? É bom saber. Desculpe interromper a conversa de vocês, mas precisamos deixar ele descansar. Entendido, Lúcia? Sim, Vivian. Prometo que ele não fará qualquer esforço além do necessário. Bom saber. Não se esqueçam de que estão em uma enfermaria. Se controlem. Vamos, Miguel. Ele está bem cuidado. Depois desse convite disfarçado de ordem, eu não tenho como permanecer com vocês mais. Desculpe, Lúcia. Vou proteger outra pessoa nas próximas horas. Tenho certeza que será mais fácil que cuidar de mim. O ambiente alegre e a liberdade com que conversavam entre si traduziam perfeitamente o sentimento de amizade existente entre os 4. Se reuniram há pouco tempo, mas pareciam, na verdade, apenas reencontrar laços de amizade que ficaram adormecidos durante anos e que agora estavam novamente vivos, mais forte do que nunca. Todos cumprimentaram Renan com alegria, desejando seus melhores votos de saúde e recuperação. Vivian e Miguel partiram em direção à saída da enfermaria de mãos dadas, trocando palavras doces entre si, de forma discreta, mas não menos romântica. Lúcia os acompanhou com o olhar até a saída, feliz pelo seu amigo que se mostrava cada vez mais vivo. Planeta Terra chamando Lúcia. Desculpe, querido, estava pensando sobre... Olhe, quanta coisa aconteceu em tão pouco tempo em nossa vida, Renan. É difícil acreditar. Além disso, quando eu acordo, tudo é apenas um sonho. É engraçado como tudo aconteceu tão de repente mesmo. Calixto costuma dizer que as coisas acontecem na hora certa, não por um capricho de Deus, mas por uma combinação de fatores que possibilitam que aconteçam. Não deixa de estar certo. E como é durante o dia, achar que foi apenas um sonho. Estranho, na verdade, eu acho que ainda não consigo levar todas as lembranças para o dia.
ainda me pareceu algo muito vago e distante. No fundo, eu sinto falta de algo que eu não sei explicar, mas quando eu volto para cá, tudo fica completo. Mas não pode ser de outra forma, senão você viveria em uma confusão muito grande, querendo viver mais aqui do que o seu dia a dia. Não pense que isso mudará algum dia. Quer dizer que teremos que esperar eu morrer para conseguir viver com você? Sim, infelizmente. Não pense que somente você se sente decepcionada. Não é fácil para eu lidar com isso. O que me conforta é que o nosso amor venceu séculos e mais séculos e ainda se mantém forte, sinal que nada poderá acabar com ele de uma hora para outra, nem mesmo a barreira da carne. Conforta. Mesmo assim, é difícil viver dessa forma. Não sei se conseguirei ser feliz plenamente. Poucos são aqueles que conseguem, hoje, enquanto viventes, serem felizes, meu amor. Poucos mesmo. Mas ainda podemos nos ver à noite. Isso ajuda, certo? E muito. Cada vez mais sinto que somos algum tipo de almas gêmeas que atravessam os milênios superando desafios e vivendo um amor puro e intenso. Mulheres e suas visões românticas. Homens e a falta de sensibilidade não conseguem entender a complexidade dos sentimentos? Não sei mesmo. Hoje a única certeza que eu tenho é que eu te amo. Os laços que os uniam era forte o suficiente para perdurar por séculos. Mesmo com outros relacionamentos vividos, o amor entre eles perdurou por vidas, criando uma ligação que será compartilhada por toda a eternidade. O que eles dois não sabiam era como ele nasceu, em que circunstâncias se conheceram, como chegaram até aquele momento e por que se transfiguraram em rei e rainha no dia anterior. Estavam tão envolvidos no clima romântico que não pensaram nessas questões que dentro em breve teria que ser respondidas. Somente assim os dois estariam realmente prontos para o que viria pela frente. Entre conversas sobre o passado, presente e futuro, declarações de amor, beijos e carinhos, a noite correu para os dois apaixonados. Aqueles momentos poderiam durar horas a fio, sem que os dois se sentissem entediados ou cansados. Talvez nem 100 anos fosse suficiente para tal. Lúcia fazia tão bem a Renan que a sua recuperação de alguma forma foi acelerada, fazendo com que seu ânimo e o seu corpo estivessem prontos para as atividades do dia. Quem a comparasse antes dela chegar e no final da noite, poderia jurar que houve ali um milagre feito pelo próprio Jesus. Ela também se sentia melhor a cada minuto, esquecendo que durante o dia conviveu com um sentimento de angústia tão forte que foi capaz de alterar a sua rotina. Já próximo ao amanhecer, Calixto, Miguel e Vivian se aproximaram do leito sem serem notados, interrompendo os bons momentos do casal, que mal havia percebido o quão tarde já era. Vejo que Lúcia é o melhor remédio que temos para você. Já sabe o que fazer da próxima vez, Vivian. Bom vê-lo também, Calixto. O prazer é meu, Renan. Brincadeiras à parte, eu estou bem feliz em vê-lo recuperado. Recebi ótimos cuidados. E não estou falando somente de Lúcia. Vivian fez um trabalho excepcional. Graças a Deus a temos ao nosso lado. Já salvou muitos de nós de situações críticas. Desculpe interromper esses momentos tão lindos, mas eu preciso levar Lúcia. Mas já, Miguel, deixe-me ficar aqui hoje. Ainda estou muito preocupada com ele. Lúcia, literalmente acorde. Já vai amanhecer. Nossa, nem vi o tempo passar. Acho que a conversa estava boa. Com certeza não foi só conversa. Vamos, Lúcia, eu tenho outras obrigações logo após deixá-la em casa. Tudo bem. Saiba que você é um estraga-prazer, Miguel. É o meu papel. Desculpe. Lúcia abraçou Renan, deu-lhe um beijo de despedida e com um sorriso no rosto declarou mais uma vez o seu amor a ele. Ele respondeu emocionado e feliz,
antes de ficar envergonhada ao perceber que todos estavam assistindo a cena, ainda que tentasse de alguma forma dar privacidade aos dois. Ante a vergonha estampada na cara de Renan, riram da situação e se despediram com um abraço, partindo Miguel, Vivian e Lúcia para a saída da enfermaria, enquanto Calixto continuou ao lado do amigo em recuperação. Vejo que as coisas entre você e Lúcia evoluíram bem. Sim, explicar é difícil, mas eu sinto que algo me faltava. Agora que ela está em minha vida, eu me sinto completo. Isso tem nome, é amor. Fico feliz por vocês dois. Calixto, o fato de ela estar aqui e de participarmos da tarefa de ontem já estava previsto? Sendo mais direto, você sabia? Você sabe que eu tenho minhas obrigações e o meu cargo exige que esteja um passo à frente. Mas eu confesso que não sabia muito mais que você algumas semanas atrás. Eu precisei entender a história de vocês para saber como lidar com um caso e talvez ajudá-los no que fosse necessário. Posso me intrometer no relacionamento de vocês? Claro! Sabe o quanto confio em você. Se acha que preciso de alguma ajuda, sinta-se à vontade. Isso te faz quase um padrinho, certo? Posso considerar a ideia. Prometo lhe dar uma resposta. Para começar, eu gostaria de compartilhar algumas informações sobre o passado de vocês. Mas eu acho que o melhor jeito seria fazer uma regressão assistida. Temos ótimos especialistas aqui na sede. Mas para isso eu preciso que me autorize. Por isso eu te pergunto, você gostaria de lembrar-se do passado? Experiências talvez dolorosas? Sim. Com relação a Lúcia, gostaria de lembrar tudo sobre ela? Na verdade, Calixto, já não consigo mais esquecê-la. Chegamos ao fim de mais uma história.